Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Presidente interino, deputado Valdir Maranhão, recua e desiste da decisão de anular a sessão plenária do dia 17 de abril, que deliberou sobre a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Pschitek. Renan Calheiros diz que decisão no Senado pode sair ainda amanhã. Hoje é terça-feira, 10 de maio, agora em Brasília, 9h01. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Reviravolta aqui na Câmara. O presidente interino, deputado Valdir Maranhão, recuou e desistiu da decisão de anular a sessão plenária do dia 17 de abril, que deliberou pela admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ontem, a decisão de anular a sessão surpreendeu a todos e teve vida curta. No meio da tarde, o presidente do Senado decidiu continuar o processo de impeachment. Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff participava de um ato quando a notícia começou a circular. Eu queria agradecer os gestos todos aqui de vocês e o fica querida. Notícia confirmada, na Câmara a oposição se revoltou. Recebi com incredulidade uma decisão esdrúxula, exarada pelo presidente interino da Casa. Quero deixar claro que essa decisão dele não tem nenhum valor. Uma decisão irresponsável. Quer criar uma crise constitucional, já temos uma crise política, econômica, fiscal, quer criar uma crise constitucional. Não vai criar, o Senado vai ser sereno, técnico. Governistas concordaram com a anulação. Se ocorreu algum vício, o ideal é que ele seja anulado e corrigido o quanto antes, para que não haja um dano irreparável logo depois. Eu acho que isso é bom para a casa. Redime a casa de cometer excesso e exageradamente praticar tamanhas ilegalidades. Se as sessões da Câmara fossem mesmo consideradas inválidas, tudo que se seguiu a elas em relação ao impeachment também poderia ser anulado. Isso quer dizer que o trabalho da Comissão Especial de discutir e votar um relatório aqui no Senado não valeria. E que também a previsão de votar o afastamento ou não de Dilma Rousseff nesta quarta-feira no plenário do Senado não se concretizaria. Mas essa é uma opção com a qual o presidente do Senado, Renan Calheiros, não concorda. Ele afirmou que o processo segue normalmente e que o plenário decide nesta quarta-feira se afasta a presidente Dilma Rousseff. Essa decisão do presidente em exercício da Câmara agora, portanto, é absolutamente intempestiva. Nenhuma decisão monocrática pode se sobrepor à decisão colegiada, tanto mais quando essa decisão foi tomada pelo mais relevante colegiado da Casa, o próprio plenário, e ainda mais pelo quórum verificado. Por todo exposto, deixo de conhecer do ofício número 635 de 2016 da Câmara dos Deputados e determino sua juntada aos autos da denúncia número 1 de 2016 com esta decisão. O presidente, em exercício da Câmara, respondeu. Tomamos a decisão de encaminharmos ao Senado Federal um pedido de acolhimento em parte daquilo que a AGU trouxe a esta casa. De tal sorte que a nossa decisão foi com base na Constituição, com base no nosso regimento, para que nós possamos corrigir em tempo vícios que certamente poderão ser encenáveis no futuro. Tenho consciência do quanto este momento é delicado, momento que nós temos o dever de salvarmos a democracia pelo debate. Nós não estamos e nem estaremos, em momento algum, brincando de fazer democracia. Quero, com essas palavras, me dirigir a todos vocês que aqui estão, que têm o dever de levar aos lares brasileiros, mundo afora, que o nosso país tem salvação pela democracia, pelo embate
pelo combate. E o rigor das leis é que dá ao cidadão as suas garantias individuais. A decisão do presidente em exercício da Câmara teve como base um pedido da Advocacia Geral da União. 8 dias depois dos deputados terem votado o impeachment em plenário, a AGU entrou com um recurso questionando a sessão. O presidente Valdir Maranhão recuou da sua própria decisão de anular a sessão de admissibilidade do impeachment na madrugada desta terça-feira. O deputado assinou 2 ofícios, um tomando a decisão e o outro destinado ao presidente do Senado, Renan Calheiros. O presidente interino da Câmara não explicou os motivos que o levaram a desistir do próprio ato. A decisão do presidente da Câmara não durou muito, mas foi suficiente para provocar confusão no plenário do Senado, onde foi lido o relatório aprovado pela comissão especial que pede a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Antes da leitura do texto, a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de não conhecer a determinação do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, de anular o processo de impeachment, provocou reações dos parlamentares do governo, da oposição e do próprio presidente do Senado, que chegou a suspender a sessão por alguns minutos. Por favor, não gritem, não gritem. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que vossas excelências gritem em paz. Nós temos que cumprir a decisão institucional da Câmara dos Deputados. E hoje, a decisão que está colocada é a de anulação da decisão da sessão que levou à decisão de afastar a presidente da República ou de receber aquilo que foi a decisão, o pedido do impedimento. É como se um juiz de primeiro grau tivesse decidido sobre um feito, sobre um processo, esse processo sobe à segunda instância, ao segundo grau, e depois de subir, o juiz de primeiro grau tenta decidir novamente sobre aquilo que já está em outro grau de deliberação. Portanto, matéria preclusa, intempestiva, sem instância de deliberação, sem competência para falar mais nesse processo. A sessão do plenário do Senado, que vai analisar a admissibilidade do processo de impeachment, está marcada para quarta-feira, às 9 horas da manhã. A expectativa do presidente do Senado é decidir a questão no início da noite da própria quarta-feira. A posição do presidente interino da Câmara nessa segunda-feira teve forte reação de parlamentares. O deputado Júlio Lopes entrou com uma representação no Diretório Nacional do PP, pedindo que o deputado Valdir Maranhão seja expulso do partido. Lopes também sugere que o colega seja suspenso da vice-presidência da Câmara e deixe de exercer o cargo de presidente durante o afastamento do deputado Eduardo Cunha. O argumento da ação é de que Maranhão teria violado a orientação do partido ao votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje, o PP na Câmara se reúne para discutir uma moção de repúdio de parte da bancada contra Valdir Maranhão. E nós vamos ao Salão Verde conversar com a repórter Mariana Pschitik sobre tudo isso e muito mais. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. A semana começou quente. A terça-feira, 9h10 da manhã, o Salão Verde já está movimentado. Vamos debater um pouco, sentir a temperatura, os ânimos dos deputados, com 2 vice-líderes, o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do PP, e o deputado Paulo Teixeira, vice-líder do PT. Começando com o deputado Júlio Lopes. Deputado, qual que é a sua expectativa para hoje, depois de toda essa confusão em relação ao impeachment? Bom, nós do PP vamos proceder na reunião da bancada, agora pela manhã, às 10 horas da manhã, onde eu espero que a bancada subscreva o nosso requerimento de afastamento imediato do deputado Maranhão das suas funções de vice-presidente da Casa, assim como também a sua expulsão do partido. Eu ainda dei a entrada no pedido da Corregedoria do seu pedido de cassação parlamentar. Acho que um parlamentar que tem um comportamento que teve o deputado Maranhão não poderá permanecer entre nós, seus pares, por absoluto desrespeito que ele manifestou a todos nós, deputados federais. Eu quero aqui lamentar profundamente essa atitude, não só do Maranhão, mas de todos aqueles que o acompanharam, porque tão logo soube da notícia,
disse claramente a todos que ele não tinha capacidade mental de articular tamanha imbecilidade. Seria necessário que muitos se somassem a ele para produzir algo de tamanha incapacidade, de tamanha brutalidade contra a convivência parlamentar. Bom, deputado Paulo Teixeira, vice-líder do PT, como é que o senhor avalia o clima político hoje na Câmara? Eu avalio que é um golpe. Está cada dia mais claro que estão dando um golpe à democracia, violentando a Constituição, esse processo que caminha. Não tem crime, a Constituição exige que para se ter o impeachment tem que haver um crime, não há crime, e todo o processo está contaminado. Contaminado porque foi presidido por uma pessoa que em dezembro o Ministério Público disse que teria que ser afastada porque cometeu inúmeros crimes, então todos os atos depois de dezembro têm que ser nulos. Ao mesmo tempo, toda a tramitação foi viciada, inclusive isso de fechar a questão. Não se pode fechar a questão quando o parlamento exerce o papel de judiciário, que é o caso, e me parece que alguns parlamentares têm o que na língua portuguesa é muito original: saudade, melancolia. Eles estão com saudade do Eduardo Cunha, com melancolia daquele que, afastado pelo Supremo Tribunal Federal por cometer inúmeros crimes, presidiu e, junto com esses segmentos, processou um golpe parlamentar contra a Constituição brasileira, contra o povo brasileiro que votou, não só na presidente, mas os que votaram em outros partidos e que vão ter uma política que não foi aprovada nas urnas. Então, eu acho que é isso. Tem uma saudade, uma melancolia do Eduardo Cunha, golpista, que processou o golpe junto com eles. Agora, deputado, está previsto para amanhã a sessão do Senado começando às 9h, com previsão de terminar ainda amanhã essa votação da admissibilidade no próprio Senado. E como é que o senhor avalia que vai ser essa sessão amanhã lá e aqui na Câmara, como é que vai ser o trabalho? Olha, o que está acontecendo no Brasil é uma anomalia. Quando, diante das dificuldades que o Brasil passa, em função da crise internacional, os golpistas, eles entraram pela via do golpe, entraram pela via existente. O que aconteceu? Desestabilizou o país. Então, se amanhã houver admissibilidade, assumir um usurpador que está distribuindo cargos à presidência da República, inclusive para alguns partidos que querem o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, se isso acontecer, na minha opinião, vai manter um processo de desestabilização. Na minha opinião, só tem um jeito de resolver esse problema, são eleições. Respeito às eleições de 2014, que a oposição nunca respeitou, e novas eleições em 2018. Deputado Júlio Lopes, qual que é a sua expectativa para a sessão no Senado amanhã, essa questão da admissibilidade do impeachment, como é que o senhor acha que vai ser? Bom, nós e o Brasil sabemos que a presidente Dilma será cassada. Ela vai ter o seu mandato impedido por absoluta inépcia para conduzir o país. Quero lamentar aqui o deputado Paulo Teixeira, por quem eu tenho admiração e respeito. Esse termo golpe é absolutamente impróprio e ainda mais impróprio em qualquer um que tenha fé pública, como é o caso do deputado, é o caso da presidente da República. Arguí, inclusive, junto ao Supremo Tribunal Federal, a presidente da República, porque, sabedora de um golpe, ela deveria proceder imediatamente para contê-lo, senão prevarica na função de presidente da República. Espero que a presidente responda, tão logo chegue essa interpelação ao seu conhecimento, para que nós possamos, então, dar imediata sequência a um processo criminal contra a senhora presidente da República por usar inadequadamente o vernáculo brasileiro, português, além de proceder em contrário à fé pública que tem de sua fala, levando os brasileiros a uma interpretação equivocada de fatos absolutamente legais que têm ocorrido dentro da mais absoluta legalidade democrática. Deputado, essa semana o impeachment no Senado, a Câmara já ficaria um pouco, avalia-se, não com tanto trabalho, mas o plenário tem 3 medidas provisórias trancando a pauta, 3 projetos com urgência constitucional. O senhor acha que existe clima para avançar no plenário da Câmara essa semana?
Bom, a primeira coisa é afastar o deputado Maranhão de qualquer função, de qualquer possibilidade de dirigir essa casa. Ele não tem nenhuma condição mais de nem se apresentar como deputado, quanto mais dirigir a casa. Feito isso, acho que então tomaremos novas medidas para que possamos ter a normalidade da condução e retomarmos as votações. Deputado Paulo Teixeira, o senhor acha que existe clima para votação no plenário? Eu acho que sim. Agora, os golpistas são curiosos, porque eles atribuem à presidenta Dilma Rousseff fatos que não são crimes. E agora ele quer atribuir um uso do vernáculo. Isso mostra como os golpistas não têm condição de prosseguir nisso que é um ataque à Constituição. E segundo, eu acho curioso que o deputado que diz que o deputado Maranhão não tem a condição de exercer, votou nele para a vice-presidência, certamente, que é do seu partido. O seu partido, o PP, escolheu o Maranhão como vice-presidente da casa. E agora que ele contraria o processamento de um golpe, que metade do país, e eu acho que hoje é mais da metade já, entendem assim, ele então agora não tem condição. É o que eu chamo. Como nós estamos aqui falando da língua portuguesa, tem uma palavra na língua portuguesa muito singular, que é saudade, nostalgia. Eles são nostálgicos, saudosos do ex-presidente Eduardo Cunha, afastado pelo Supremo Tribunal Federal, porque foi considerado um praticante reiterado de crimes. Vamos fazer uma rodada rápida de considerações finais. 30 segundos, deputado Júlio Lopes. Eu quero dizer, deputado Paulo, que eu não esqueci, não, que eu votei lamentavelmente no deputado Maranhão, desconhecia a sua debilidade mental, desconhecia a sua incapacidade mental. Eu só lamento é que o PT tenha esquecido que também votou e se articulou para a eleição com o presidente Michel Temer, que, afinal de contas, sem a sua participação na chapa, sem seu tempo de televisão e sua participação pelo PMDB, jamais a presidente Dilma teria sido eleita. Deputado Paulo Teixeira, 30 segundos para encerrar. Bom, eu quero dizer que nós temos que instalar agora uma comissão para verificar que os mesmos 6 decretos que foram editados pela presidenta Dilma Rousseff foram editados pelo vice-presidente usurpador e conspirador Michel Temer, que o mesmo plano Safra funcionou sob o seu governo. Portanto, o momento agora é de instalar a comissão de impedimento do vice-presidente usurpador e conspirador Michel Temer. E então cabe aqui a autocrítica. Quem levou o Maranhão para lá foi ele, e ele não tem tido boas escolhas. Portanto, deixa o Maranhão porque a Constituição que assim o garante, e vocês não prosperarão nessa de querer mais uma vez ferir a Constituição. Eu gostaria de respeito à Constituição brasileira. Bom, obrigada, deputado Paulo Teixeira, deputado Júlio Lopes, obrigada pela entrevista. Cláudia. 9h19 em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, disse que o processo de impeachment da presidente Dilma, até o momento, tramita, do ponto de vista formal, de acordo com os parâmetros fixados pelo STF. A declaração foi dada ontem durante um encontro dele com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, e o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas. A semana do plenário começa em clima de muita indefinição. A polêmica envolvendo o presidente Valdir Maranhão, somada à expectativa sobre o andamento do processo de impeachment no Senado, podem inviabilizar qualquer deliberação por parte dos deputados. A medida provisória 712 define ações de combate ao mosquito transmissor do Zika vírus e da dengue. A comissão que analisou a MP criou um programa específico para incentivar a pesquisa científica, a vigilância sanitária e o sistema de notificação dessas doenças. Outras sugestões foram aceitas pelo relator. Podemos destacar aqui, especificamente, uma alteração que permite hoje a ampliação do uso dos centros de reabilitação, a forma de tratamento das penalidades para quem for reincidente no caso de encontrar-se focos do mosquito. Podemos destacar também, de forma muito interessante, que a ampliação do uso
dos recursos das multas do imposto de renda da lei de repatriação também para os estados, não apenas os municípios. Essa é uma das 3 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário, juntamente com 3 projetos de lei do governo com urgência constitucional. A MP 708 autoriza a União a reincorporar trechos da malha rodoviária federal transferidos aos estados e ao Distrito Federal com base na MP 82 de 2002. A MP 715 destina recursos para o Ministério do Desenvolvimento Agrário para pagamento do benefício Garantia Safra de 440 mil agricultores familiares. Entre os projetos de lei com urgência constitucional vencida está aquele que cria fundos nos bancos federais para melhorar a gestão dos pagamentos de precatórios. Mas essas votações podem não ser feitas em função de 3 fatos políticos que marcam a semana. O primeiro são os efeitos do afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O segundo é a expectativa de votação pelo Senado da abertura de processo contra Dilma Rousseff, que também pode ser afastada do cargo. E o terceiro, a decisão tomada pelo deputado Valdir Maranhão, substituto de Eduardo Cunha, de invalidar a votação em que os deputados autorizaram o Senado a seguir em frente com o processo de impeachment da presidente. O primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, afirmou que a mesa diretora ainda vai definir por meio de ato como ficam os benefícios recebidos por Eduardo Cunha. Ele foi afastado do mandato de deputado e da presidência da Câmara por tempo indeterminado por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal na semana passada. Entre os benefícios estão salário, foro privilegiado, segurança particular, direito ao uso de jato da Força Aérea Brasileira, cota parlamentar, verba de gabinete, carro e residência oficial. Há divergência de entendimento entre técnicos da Câmara sobre essa situação. Até o final da semana passada, a tese mais forte era a de que Eduardo Cunha deveria perder quase todos os benefícios, ficando apenas com o foro privilegiado, o que permitirá que ele continue sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República e que seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O ato da mesa não tem data certa para ser editado, mas, segundo o deputado Beto Mansur, a ideia é garantir os mesmos direitos que a presidente Dilma Rousseff manterá caso ela seja afastada da presidência da República. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia, o presidente interino, o deputado Valdir Maranhão, recuou e desistiu da decisão de anular a sessão plenária do dia 17 de abril, que deliberou pela admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. São 9h23 em Brasília. Você vai ver depois do intervalo ao vivo as últimas informações direto do Salão Verde e mais. Gastos com livros didáticos, cursos de idiomas, medicamentos e atividades esportivas podem virar dedução no imposto de renda de pessoas físicas. A proposta está em análise nas comissões da Câmara. São 9h24 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que daqui a pouco, a partir das 11 horas, a CPI do CARF faz uma audiência pública. Vamos voltar ao Salão Verde para ter mais detalhes com a repórter Mariana Pschittig. Mariana, quem é que deve ser ouvido nessa audiência pública? Bom, Cláudia, são 2 servidores da Receita Federal acusados de envolvimento em compra de sentenças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é um órgão do Ministério da Fazenda. Nós estamos aqui com o primeiro vice-presidente da CPI, deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Vai falar um pouco, a gente está acompanhando sempre esses debates na CPI, não é, deputado? Qual que é a expectativa para a reunião de hoje? Bom dia. A expectativa é de que os 2 servidores da Fazenda, que representam a Fazenda Nacional no CAF, apresentem para a gente a motivação que os levaram a diminuir o valor do crédito tributário atribuído à Companhia Bozano, que foi adquirido pelo Banco Santander, trazendo com isso, a operação que eles fizeram, prejuízo de milhões de reais ao Tesouro Federal. Além disso, vamos debater também a convocação do Guido Mantega, que já foi convidado
para se fazer presente na CPI, ele apenas como ex-ministro, mas agora, depois da operação de ontem que aconteceu com a Polícia Federal e que o juiz mandou levar coercitivamente o ex-ministro para ser ouvido, levanta suspeita muito grande, principalmente com relação à cimenteira Penha, que há um relacionamento muito grande do ex-ministro Guido Mantega com o proprietário Vitor Sandri, que é proprietário da fábrica de cimento Penha e que também se beneficiou em operações fraudulentas dentro do CAF, deixando de recolher e sonegando tributos à União. Essa convocação do ex-ministro Mantega faria parte, está na segunda parte da reunião, uma deliberativa. Tem mais alguma convocação importante? O que a CPI pode decidir hoje? Ele já foi aprovado pela CPI o convite a ele. Nós vamos propor substituir esse convite por convocação, já que ele ainda não veio. E como houve essa outra operação realizada ontem pela Polícia Federal, nós queremos saber melhor a questão também que envolve a cimenteira Penha e que envolve diretamente o ministro Mantega, que era a pessoa que era responsável pela nomeação dos conselheiros do CAF. Ok, deputado Hildo Rocha, obrigado pela entrevista. Boa reunião da CPI do CAF daqui a pouco, às 11 da manhã, não é, deputado? Bom, e aqui no Salão Verde, duas informações. Tem uma sessão solene que está prevista para começar daqui a pouquinho no plenário da Câmara, em homenagem ao senador, ex-governador e ex-deputado federal estadual, ex-prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, falecido há alguns meses. E às 14 horas está prevista uma sessão ordinária da Câmara dos Deputados no plenário Ulisses Guimarães. Cláudia. Estão em análise na Câmara diversos projetos que tratam da dedução de despesas do imposto de renda de pessoas físicas. Entre as propostas está a inclusão de gastos com livros didáticos, cursos de idiomas, medicamentos e também atividades esportivas. Há gastos que podem ser abatidos do imposto de renda e que amenizam a mordida do leão. Entre as deduções permitidas estão gastos com ensino, com saúde, com dependentes e com o INSS de empregado doméstico. Na Câmara, várias propostas prevêem aumentar o rol das despesas que podem ser deduzidas no imposto de renda. Uma delas fixa os limites de dedução do imposto de renda referentes às despesas com instrução, de acordo com as fases do ensino. A intenção é aumentar esse percentual para que as pessoas, ao fazer esse investimento na saúde, na educação dos seus filhos, ela possa pelo menos ter esse abatimento no imposto de renda. Outra proposta inclui no abatimento do imposto de renda as despesas com aquisição de livros técnicos e didáticos. Há a que prevê a dedução com atividades desportivas, despesa com parentes idosos, pessoas com deficiência e medicamento. Também poderia ser abatida do imposto de renda. Eu conheço gente que gasta metade do salário com medicamentos. Tem pessoas com deficiência, famílias com pessoas com deficiência, que a mãe tem que sair para trabalhar, né? E vai deixar a pessoa com quem? Tem o gasto, para uma pessoa ficar cuidando, tem o gasto com os medicamentos. Então, nada mais justo do que incluir essas situações, medicamentos, pessoas com deficiência, idosos, enfim, incluir no rol de situações que possam ser abatidas no imposto de renda, porque vai facilitar e muito a vida de milhões e milhões de brasileiros. Há quem defenda não só o aumento de itens sujeitos à dedução do imposto de renda, mas também a mudança das alíquotas do imposto. O governo enviou recentemente projeto de lei que corrige os valores da tabela mensal do imposto de renda em 5%. Mas há quem defenda mudanças maiores para deixar a cobrança mais justa. A nossa proposta é que quem ganha até R$4 mil seja isento. E depois tenha mais 6 níveis. De tal maneira que quem ganha, por exemplo, R$50 mil por mês, pague um percentual acima dos 27,5%, que pague 35%. Para quem ganha acima de R$100 mil, e tem muita gente no Brasil que ganha isso, os famosos, né, diga-se de passagem, eles podem pagar 40% e não 27,5%. De tal maneira que nós isentaríamos de pagar o imposto milhões de brasileiros e cobraríamos de poucos brasileiros um valor que seria uma receita muito superior que tem hoje. A técnica de desmatamento, conhecida como correntão, pode ser proibida nas florestas brasileiras. É o que propõe um projeto de lei do deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão.
Recentemente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso anunciou a liberação da técnica conhecida como correntão, mediante autorização de desmatamento emitida pela própria secretaria. A técnica do correntão é uma das formas mais rápidas de derrubar uma floresta. Funciona assim: uma corrente de aço que pesa toneladas, usada para atracar navios em grandes portos, é presa a 2 tratores. Um de cada lado, eles se movem em paralelo e arrastam tudo. É feita para limpar o campo de maneira rápida. Cada dupla de tratores pode desmatar o equivalente a 30 campos de futebol por dia. O uso da técnica em Mato Grosso levantou críticas do deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão. Ele diz que a força da corrente faz com que nenhuma planta resista e os danos ao solo são irreversíveis. O correntão talvez seja uma das coisas mais atrasadas que existe hoje. É uma técnica de desmatamento raso, vai levando tudo. Pega as árvores, vai arrancando pela raiz. Então é uma técnica que já deveria ter sido proibida, foi discutido durante o Código Florestal. E eu entrei com um projeto de lei agora, proibindo definitivamente o uso dessa prática. O projeto do deputado também inclui na Lei de Crimes Ambientais um agravante da pena no caso de utilização da técnica. O deputado Nilson Leitão, que é do PSDB do Mato Grosso, não vê problema no correntão. Para ele, se o desmatamento é feito em área permitida, o dono da terra tem o direito de escolher como vai fazer a derrubada da floresta. O instrumento usado é como se você tivesse uma colheitadeira de alta tecnologia e o produtor mais pobre, talvez com o seu tratorzinho ainda mais antigo. O correntão em si é a impressão que está derrubando uma floresta. Não, não é isso. O correntão ele só é utilizado de forma legal em áreas legais, liberadas naquele espaço que deve ser desmatado para o plantio da soja, do milho, do arroz, do feijão, do algodão. O agronegócio hoje dispõe de tecnologia como alternativa ao correntão, diz o diretor da ONG SOS Mata Atlântica. Não é a melhor forma de fazer agricultura, uma agricultura que o Brasil quer apresentar lá fora como de ponta, uma agricultura que tem hoje nas commodities o ponto forte. Hoje pode fazer um estudo melhor da paisagem na propriedade, aliás, essa é a recomendação que se faz hoje em dia, e aí se abre áreas, deixando corredores, fazendo um planejamento dessa propriedade. O projeto de lei está em análise na Comissão de Agricultura. O relator é o deputado Dilceu Esperafico, do PP do Paraná. De trabalho, está em análise um projeto de lei que propõe mudar o atual sistema de cotas raciais em universidades e concursos públicos. O critério de seleção passaria a ter como base os indicadores socioeconômicos. A proposta reserva 20% das vagas para candidatos oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, alterando assim o critério racial para critério socioeconômico. O deputado Orlando Silva discorda do projeto. Eu sou contra esse projeto porque eu acredito que é necessário medidas para superar o racismo, o preconceito e a discriminação que ainda existe no Brasil. A universidade brasileira hoje já está diferente, já tem uma parcela da população negra bem maior do que tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Há uma diferença em prejuízo da população negra, mesmo entre os pobres. Então não basta apenas o recorte econômico, o recorte social. O tema é polêmico. E quando perguntamos às pessoas nas ruas o que achavam dessa proposta de mudança de critérios para as cotas, elas expressaram as seguintes opiniões sobre a questão. Nesse ponto eu concordo. Por quê? Porque as cotas estão para uma pessoa que não tem condição de ter uma escola de mais qualidade. Então o serviço funcionaria não para a cor, porque a cor não é um atestado de porque eu sou branco, porque eu sou negro, eu não tenho privilégios que outros têm, sim pelo financeiro. Eu acredito que a política de cotas, ela reforça mais ainda a questão da distinção sociocultural no nosso meio. Eu acredito que ela é desnecessária. E eu acredito na abertura para todos. Eu acho que isso deve ser algo temporário, que no futuro o governo deve investir mais em educação primária, no ensino médio brasileiro público, para que elas não precisem de cotas para entrar no ensino superior, possam entrar por si mesmas. E esse sonho não necessite de cotas. O autor da proposta, deputado Vinícius Carvalho, destacou o foco em justiça social do projeto. Nós temos que buscar fazer justiça social.
Então, nós não estamos de maneira alguma querendo que as pessoas que tenham condições de vulnerabilidade social sejam prejudicadas, de forma alguma. Mas não podemos consentir que aqueles que, pelo fato de terem a cor da sua pele, né, inserida dentro desse contexto de cota racial, possa se beneficiar sem ter ali a necessidade social preeminente em sua vida. Ou seja, a pessoa vive em situação de risco social e, por isso, ela deve ser beneficiada, não somente pela cor da sua pele. Vamos voltar ao Salão Verde para as últimas informações ao vivo da repórter Mariana Pschitke. Cláudia, falando um pouquinho sobre a agenda das comissões para esta terça-feira. Agora de manhã, como nós já falamos, audiência pública na CPI do CARF. À tarde, algumas reuniões deliberativas de comissões para votar projetos e também audiências públicas. A CPI da FUNAI e do INCRA tem uma audiência pública às 14 horas para ouvir Roque Calage Neto, que é doutor em Ciências Sociais. A comissão especial que discute mudanças no Código de Processo Penal tem uma audiência pública hoje com vários convidados, entre eles o ministro José Eduardo Cardoso, que é o advogado-geral da União. Também convidado para essa audiência pública um representante da Defensoria Pública da União e da Procuradoria-Geral da República. E o Conselho de Ética da Câmara tem uma reunião marcada para hoje à tarde para discutir uma consulta feita por 3 deputados do Conselho de Ética. Eles querem saber quais procedimentos devem ser adotados pelo Conselho em caso de substituição e renúncia de deputados titulares no Conselho de Ética. O relator dessa consulta é o deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná. Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, recuou e desistiu da decisão de anular a sessão plenária do dia 17 de abril, que deliberou pela admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O deputado Júlio Lopes entrou com uma representação no Diretório Nacional do PP, pedindo que o deputado Valdir Maranhão seja expulso do partido. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, disse que o processo de impeachment da presidente Dilma, até o momento, tramita de acordo com os parâmetros fixados pelo STF. Esta edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio. Neste momento em Brasília, 9 horas e 28 minutos. Para você, um ótimo dia.